Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, como nós precisamos invocar o Teu nome. Como nós devemos invocar o Teu nome. Assim nós declaramos toda a nossa dependência do Senhor. Nós não somos nada. Somos menos do que nada. Mas o Senhor em nós é tudo. Nós somos uma fração. O Senhor é o todo. E o Senhor como todo, como infinito, como o incomensurável, habita hoje dentro de nós. Nós com os nossos vasos, que são de barro, frágeis, mortais, temporais, mas o Senhor como esse tesouro inestimável habita dentro desse vaso. Para que o poder, para que o valor, para que toda a glória e honra sejam dadas a Ti. Só o Senhor é único. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória, louvor. Nós Te glorificamos nessa manhã. Te exaltamos nessa manhã. Te magnificamos nessa manhã. Porque o Senhor é o centro dessa reunião. E é o centro da nossa vida. Abençoe-nos nessa manhã, Senhor. Nós que estamos aqui, Senhor, presencialmente. Também aqueles nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando à distância pelo canal do YouTube. Que possa chegar até eles também, Senhor. Essa reunião maravilhosa. Obrigado por tudo. Dá-nos um coração adequado, um coração de busca pela Tua palavra. Queremos assimilar, digerir, Senhor, ruminar a Tua palavra nessa manhã. Muito obrigado por este privilégio que o Senhor nos concede. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como é bom nós invocarmos o nome do Senhor. Quem daqui se sente fortalecido quando invoca o nome do Senhor? Essa é a característica da igreja em Filadélfia. Tinha muito pouca força, mas ela tinha duas coisas fundamentais e essenciais na vida da igreja em Filadélfia, que era o nome do Senhor e a palavra do Senhor. O nome denota a pessoa. A palavra também é uma pessoa. A palavra e o nome é Cristo. É o verbo da vida. Então, irmãos, quando nós estamos abertos para isso, Deus tem que dispensar para nós a sua vida. Porque Ele abriu para Filadélfia uma porta e ninguém pode fechar. E quando Ele fecha também ninguém abre. Mas Filadélfia é um lugar de portas abertas que recebe todos os irmãos. Como isso é maravilhoso, irmãos. E nessa manhã nós temos esse grande privilégio de poder estar participando dessa reunião, nós aqui, de maneira presencial, e você também, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando à distância. E nós estamos, então, dando sequência ao assunto que estamos vendo sobre as epístolas de João, no caso, a primeira epístola de João que nós estamos vendo, e nós hoje chegaremos até o versículo 6 do capítulo 2, portanto, 16 versículos que nos mostram tantas riquezas, irmãos, tanta coisa boa, excelente, transcendente. A nossa vida da alma não alcança, porque o homem almático, anímico, ele não aceita as coisas do Espírito, mas nós aceitamos, porque ontem nós ouvimos que temos o nosso espírito regenerado. E esse espírito, irmãos, regenerado, ele comporta esse Deus triúno maravilhoso, com todas as suas bênçãos dos mais altos céus. Então nós iremos ler o título dessa manhã. Agora vamos ler junto, bem forte, porque ficou muito fraco. Não sei se é porque eu não dei o pontapé inicial. Vamos lá então? Amar a Deus e aos irmãos. Irmãos, isso implica muita coisa, viu? Dizer amar a Deus, nós falamos e repetimos e reiteramos.
Mas quando chega na segunda parte, e aos irmãos, onde ouvimos também, nós estamos entre irmãos. Você não é estranho para mim, e nem eu sou para você. Então o que estamos fazendo nesse lugar, nesse espaço? Estamos desfrutando da presença de Deus, o qual nós amamos. Acabamos de cantar hino agora há pouco. Mas também devemos expressar de maneira prática esse amor para com Deus na horizontal para com os irmãos. E eu pergunto, é fácil amar o Senhor? É fácil amar os amados irmãos, caríssimos irmãos? Ah, lá ficou mais fraco, tá vendo? Isso é tudo uma questão de prática, de experiência, irmãos. Não é? Fala de boca cheia, Senhor! Quando fala, irmão, ou se esse irmão fosse o Senhor, como seria fácil amá-lo? Mas vamos lembrar que no irmão está o Senhor. Então amamos os irmãos, neles está o Senhor. Então amamos o Senhor através de amar os irmãos. Irmãos, graças a Deus que nós estamos caminhando. Graças a Deus que estamos caminhando. Estamos num processo ascendente e vamos chegar lá. Quem pretende chegar lá? Então vamos ler alguns versículos aqui. Em 1 João capítulo 2, versículos de 3 até o versículo 6. Primeira epístola do nosso querido vovô João, idoso João, capítulo 2, versículos de 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Agora, desse mesmo autor, vamos para o seu evangelho. No capítulo 13, quem sabe o versículo? Qual é o mesmo versículo? Vocês estão atentos. Vamos lá então? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amados irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ver além dessa página impressa, dessas letras pretas no papel branco, a tua pessoa. Opa! Estou bem. Tá. Fiquem tranquilos. A Bíblia, irmãos, com seus 66 livros, ela nos dá algo maravilhoso, dá um norte na nossa vida. Então, quando formos à palavra, nós temos que, eu preciso ler a Bíblia, mas não entendo, não tem problema, vai lendo a Bíblia. Não é assim? Porque nem tudo você vai ler, você vai entender, tem coisa aqui que é obscura. Mas vai lendo a Bíblia. E também pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma mente sóbria, para que eu consiga compreendê-la. Senhor, me dá uma mente sóbria, para que eu possa compreendê-la. E depois, o que temos que fazer? Senhor, que o Teu Espírito Santo vivifique para mim essas letras. Porque apenas e tão somente o Espírito Santo vai trazer o contexto do que estamos lendo e vai aplicar ao nosso contexto. Então a Bíblia é, no grego, biblos,
que é uma coleção de livros. É o livro. Ou então, uma biblioteca, o livro dos livros. E a Bíblia, irmãos, é o sopro de Deus. É o sentimento de Deus. É o mandamento de Deus. A Bíblia emanou do próprio Deus, usando homens, canais. E o Espírito Santo conduziu esses homens a escrever a Bíblia. Num período de mais ou menos 1.500 a 1.600 anos. A Bíblia é tão coesa, irmãos. Ela é inerrante. Ela não se contradiz. A Bíblia está nas nossas mãos. É o melhor livro de física, de matemática, arqueologia, medicina, o que você quiser. Está tudo aqui. A Bíblia explica, define e expressa Deus. Então, se quisermos conhecer a nossa história do universo e como Deus age, temos que fazer o quê? E na Bíblia. Certo? Esse é o livro. E também conhecer o sentimento do escritor, do autor que está escrevendo, saber o contexto, aonde ele fez, aonde ele escreveu, o que estava vivendo. Aqui estamos vendo João, certo? E João viveu um contexto, irmãos, onde a divindade de Cristo era colocada em dúvida. E também a sua humanidade. Jesus não era nem Deus e nem homem. Ele era um fantasma. Mas um fantasma, como que pode? Ele falou em Lucas, olha aqui, olhe os cravos, as marcas dos cravos aqui, do lado, sou eu mesmo. E comeu com eles. Isso é um mistério. Então aquele homem, Jesus, era Deus. Era o que João defendia na sua época. Gnosticismo, heresias, apostasia. Os gnósticos estavam colocando dúvida na deidade de Jesus, mas Jesus era, como vimos ontem, verdadeiramente Deus. Estamos nele, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20, não é? Então, irmãos, quando nós chegamos à Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que ter esse sentimento: Senhor, não sei nada, como ouvimos também, Mateus capítulo 5, versículo 3, Senhor, eu preciso de Ti. Ele disse, bem-aventurados os que são pobres ou humildes de espírito. Não podemos chegar à Bíblia já com a nossa mente formada. Senhor, eu quero que você fale isso para mim. Sabe aquele ditado assim, ó? Alguém já viu isso? Até o caderno assustou. Alguém daqui já fez isso? Sabe por quê? Isso é superstição, irmãos. A Bíblia é real. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia expressa, define Deus. Mostra para nós quem Deus é. Então, quando nós vamos tocar a Bíblia, Senhor, fala comigo. Paulo disse em Efésios capítulo 1, né, versículos 17 e 18, ele rogou ao Pai que desse aos irmãos de Éfeso o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? O que o Senhor quer falar ao meu coração agora? O que Deus quer falar a nós nessa manhã? Deus tem um sentimento. Deus quer se expressar. Deus quer se comunicar, Deus quer se transmitir a cada um de nós. João vai falar aqui de algumas condições. Vai depender de como está a minha condição nesse momento, nessa manhã. Como está o seu coração, o meu coração, o nosso coração nessa manhã. Queremos ou não? Que João ele vai dizer, se. Então, Deus quer falar, Deus quer fazer, mas se eu não quero, Deus respeita. Deus não consegue falar, embora Ele tenha esse poder. Mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele quer ver a nossa reação quando ouvimos a sua palavra. E então, nós estamos vendo sobre as condições para se manter a comunhão da vida divina. Correto? Isso começou a partir do versículo 5 do capítulo 1. Que a condição
a condição ali, nessa sessão, que vai até o versículo 10 desse capítulo e tem uma conclusão com os versículos 1 e 2 do capítulo 2. Que a condição ali, a exigência ali é confissão de pecados. É o que nós lemos no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois, no capítulo 2, João vem falar de um paracleto, aquele que advoga a nossa causa junto do Pai, que significa aquele que está ao lado do Pai. É o nosso ajudador, o nosso defensor, o nosso conciliador, o nosso reconciliador, o pacificador entre Deus e nós, Jesus Cristo. Ele é o lugar da propiciação, onde Deus e o homem podem se encontrar após esse homem confessar seus pecados. E o sangue de Jesus purificar seus pecados, porque Deus, irmãos, é fiel no sangue do Filho. Deus é justo no sangue do seu Filho e é fiel na sua palavra e digna de inteira aceitação. Uma vez que isso é feito, então o Filho vem e advoga a nossa causa. Ele não vai cobrir o nosso pecado. Muito pelo contrário, advogado, vem assim, eu errei, mas você dá um jeitinho lá, não tem essa não. Ele é esse advogado porque nós confessamos o pecado e fomos perdoados. Aí ele vem como o nosso reconciliador. Essa é a primeira exigência, a primeira condição para manter a comunhão da vida divina. E então, a partir do versículo 3, interessante, não é, irmãos? A Bíblia é maravilhosa, não? A Bíblia explica a própria Bíblia. Na ARA, que é a versão que nós usamos, né? Usamos para leitura de texto, usa aqui uma conjunção, ora, certo? Essa conjunção aqui é muito versátil, né? Pode ser algo alternativo, também dando sequência a um assunto. E na versão restauração, na versão NVT e na versão IBB, que é a imprensa bíblica brasileira, ele usa uma conjunção e. O que é essa conjunção? É uma conjunção coordenativa aditiva que está mediando duas frases, duas orações. Certo? A primeira condição já foi tratada, até o versículo 2 do capítulo 2. E significa que tem mais. Tem agora a segunda condição. Então, começa com e. Certo? Eu vou ler aqui na IBB, tá? Diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E sabemos que o conhecemos. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. O Novo Testamento foi escrito na língua grega e essa língua é rica em detalhes. Esse conhecer aqui, irmãos, no grego tem o oida e tem o gnosko. Oida é aquele conhecimento objetivo, geral. Mas gnosko, isso está no grego, tá, irmãos? Eu fui consultar, por isso que estou falando. Gnosko significa um conhecimento experiencial. Certo? Subjetivo. É na experiência. Não é aquele conhecimento, eu conheço Deus. Isso os judeus sabiam de Gênesis a Malaquias. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Mas você precisa conhecer, você precisa ter gnosko, você precisa ter um conhecimento na experiência. É disso que João está falando. Porque João escreve as suas epístolas para os crentes, para os convertidos. Então João aqui, como nosso vovô, maduro, foi nessa fase que ele escreveu o Evangelho de Epístola, certo? Foi nessa fase, ele quer que nós o conheçamos como ele o conheceu.
E aí, no Velho Testamento, eu vou só citar, irmãos, por causa do tempo, tá? Oséias capítulo 6, versículo 3. Lá diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra hebraica é o enedea, que vem da raiz iada, que significa um conhecimento relacional, íntimo e profundo. Significa que nós conhecemos o Senhor e devemos penetrar nele para conhecê-lo ainda mais. Isso também significa perseguir. Irmãos, nós precisamos perseguir esse conhecimento subjetivo do nosso querido Senhor. Ok? Bom, vamos seguir aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Esse temos aqui, nós temos uma locução, né? Certo? Temos aqui dois verbos. Temos conhecido, significa o quê? Que nós conhecemos lá e ainda estamos conhecendo até o presente. Está vendo como o João, o nosso querido João, ele é muito prático. Não é só eu conheci o Senhor, mas temos conhecido. O conhecimento é gradual, ele é crescente, ele vai avançando até atingir a sua maturidade. Também não temos tempo, mas Moisés, quando ele andou com Deus no deserto, certo? Ele conhecia os caminhos de Deus, enquanto o povo apenas conhecia as obras de Deus. É diferente, irmãos. Ele sabia o que Deus havia feito para eles, estava fazendo para eles, no meio deles. Mas Moisés conhecia o caminho. O que é o caminho? É a maneira que Deus faz as coisas. Por isso que ele era íntimo de Deus e não houve ninguém como Moisés, que Deus falasse cara a cara, face a face. Será que Deus quer fazer conosco o mesmo? E está fraco, irmãos. Eu acho que nós não queremos, não. Será que nós queremos, irmãos? Isso, irmãos, pela fé, pelo menos. Pela fé, digamos, eu quero! Isso, irmãos. Vamos ter fé que nós vamos chegar lá. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Condição. Lembra que eu falei da condição? Então, qual é a segunda condição para manter a comunhão da vida divina? É guardar o mandamento. E que nós entendemos, mandamento é uma sugestão? Não. É uma ordem. É um mandamento. Versículo 4. Aquele que diz, de novo, eu conheço, eu gnosco. Aquele que diz, percebe, João joga aqui no individual. Em vez de dizer, Ivari, você está dizendo. Francisco, você está dizendo. Rosângela, você está dizendo. Então, aquele que diz, eu o conheço. Esse eu aqui também é o pronome, né? É ele. Eu o conheço. E não guarda os seus mandamentos, de novo. É o que mesmo? Mentiroso. E nele não está a verdade. João parece repetir o que ele falou no capítulo 1, na questão do mentiroso e a verdade. A mentira contrasta com a verdade. Ele fala que é mentiroso, irmãos, essa palavra é forte quando João usa isso. Ele usou isso no capítulo 8 do seu evangelho, versículo 44, que o diabo, ele é mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. E ele pode ser pai dos mentirosos. E é pai da mentira, como é chamado lá. Então, irmãos, quando nós mentimos, precisamos tomar cuidado, irmãos. Efésios 4 fala, não mintam, fale a verdade. Mas eu pergunto, irmão, irmã, o nosso ser natural, a nossa natureza, ela foi estragada, envenenada, deturpada lá atrás, há 6.000 anos atrás. E de acordo com Jeremias 17, 9, diz assim, enganoso é o coração. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus o conhece. Deus esquadrinha.
Deus penetra os nossos pensamentos. Antes mesmo que agora fale uma palavra, Ele já sabe. Então, irmão, irmã, nós precisamos conhecer a palavra, entrar na palavra e ter comunhão com Deus e não ser mentiroso. E se eu sou assim, mentiroso, em mim não está a verdade. Que coisa difícil, não é, irmãos? Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 1. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, morte, trevas, mentira, são sinônimos. Enquanto que luz, verdade, justiça, santidade, também são sinônimos. É Deus. Versículo 5. Aquele, entretanto, né? Porém, contudo, todavia, não obstante, aquele, entretanto, que guarda. O mentiroso guarda? Não. Mas aquele que guarda a sua palavra. Que palavra é essa, irmãos? O mandamento. Isso aqui é um agregado de todos os mandamentos, não importa quantos são. Deus deu mandamentos, é a sua palavra e nós temos que guardá-la. Olhem só agora, de novo temos uma locução aqui. Tem sido, dia a dia, aperfeiçoado o amor de Deus. Ponto final. Nisto, o quê? Em tudo isso que nós vimos até agora. Sabemos que estamos nele. Irmão, irmã, aquele entretanto que guarda a sua palavra, aqui diz, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Então, ele podia ler assim apenas, né? Aquele entretanto que guarda a sua palavra, tem sido aperfeiçoado. Mas ele vai usar um advérbio aqui, parece que de intensidade, né? Nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Essa palavra aqui, aperfeiçoado, no grego é teleió, que significa cumprir, completar, chegar à maturidade. O amor de Deus, irmãos, é perfeito? Sim. Eu vou repetir a pergunta. O amor de Deus é perfeito? Sim. Por quê? Porque no capítulo 4, versículos 8 e 16, dizem: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 16, e nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então, o amor de Deus, queridos irmãos, é em si perfeito, porque o amor não é um dom de Deus, não é uma virtude de Deus, o amor é um atributo de Deus. Deus, na sua essência, é amor. Deus, na sua natureza, é o amor. Então, em si, o amor de Deus, que é o próprio Deus, não tem nenhum problema. Mas, quando entra esse amor em nós, ele tem que ser o que mesmo? Por quê? Porque ainda nós temos barreiras, ainda temos resistência. Nós cantamos agora há pouco, em 198, né? Que esse amor flua, né? Flua, como um rio de graça. E, no final, diz que nós vamos amá-lo eternamente, porque nós amamos. De repente, acontece alguma coisa, a gente parece que aquele amor diminui. Esse amor aqui, irmãos e irmãs, é o amor mais nobre. No grego, quando se fala de amor, tem vários aspectos do amor, né? Tem aquele amor eros, que é amor de paixão, atração. Tem o amor storgé, que é aquele amor de família, sabe? Pai ama filho, filho ama pai. Certo? Tem aquele amor que é o chamado pragma, né? Não é praga, não, pragma, que é o amor, parece que mais duradouro, é um amor que ele é cúmplice e que vai avançando. Tem outro amor que nós cantamos há pouco, o canto 96, que é o filéu, certo? Que é amizade. Eu amo Milton,
Você me ama, Milton? Seja sincero. Você sabe aquele dia lá, né? Ninguém precisa saber. Você sabe aquele dia lá, né? Quase fiquei sem dedo. Revelei já, pronto. Falou, Tito, me perdoe, Tito, me perdoe. Só um exemplo, só para entender, né? Nós estávamos lá, tal, eu com meu dedinho assim na caminhonete, assim, uma porta da Hilux, que é leve, né? E usou toda a força que ele tem, está sempre no sítio trabalhando, pegando força, e fechou a tampa, irmão. Ele, Titão, falei, agora já foi, amigo. E põe gelo para... Oh, Senhor, eu te perdoo, querido. Obrigado. Sabe, irmão, quando faz alguma coisa, a gente fica meio assim, né, irmão? Mas, irmãos, é o que acontece, né? É o que acontece, irmãos. Será que nós conseguimos amar os irmãos independente a despeito de como ele seja? O amor de Deus, aqui no grego, é ágape. É o mais nobre, adorna todas as outras coisas. Ágape aqui é o amor incondicional. Ama sem ser amado. Ama sem qualquer interesse. O homem, ele é a misericórdia. Ele só ama alguém se vir na casa comer alguma coisa. Irmão, convide de novo. Assim é fácil amar, não é, irmãos? E quando aquele irmão que olha para ele e falou, vira a cara assim, ó. Pronto, já estragou tudo. Mas o amor de Deus é incondicional. Deus nos amou, Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores e seus inimigos. Nós veremos daqui a pouquinho. Se a gente consegue. Consegue ou não consegue? Consegue ou não consegue? Então, fazendo isso, o amor de Deus nele é aperfeiçoado. Aquele que diz. De novo, João. Aquele que diz. Que permanece nele. Aquele que diz. Irmãos, a gente não diz, Senhor, obrigado, Senhor, estou em Ti, e Tu está em nós. Estou em Ti e Tu em mim. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Se nós dizemos isso. Se nós dizemos isso, porque é fácil falar com a boca, né, irmãos? No capítulo 3, quero ler rapidinho para os irmãos, versículo 18. Filhinhos. Ai, Joãozinho, esse realmente é amável, viu? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas... O nosso querido João, ele enfatiza muito a questão da verdade. Verdade, verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é verdade. Deus, o Pai, é verdade. O Espírito é o Espírito da verdade, da realidade. E quando fala de verdade aqui no grego é aletheia, que significa realidade, verdade. Então, para nós essa verdade não pode ser apenas uma verdade objetiva. Eu creio que Deus existe. Isso é ou não é uma verdade? Claro que é. Mas eu pergunto, aonde está a realidade dessa verdade na minha vida? É quando eu o experimento. Certo? Então, olhe só, voltando no versículo 6. Aquele que diz que permanece nele. Quem é esse nele? Cristo, Jesus. E nós ouvimos também ontem, o irmão falando conosco, no capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira. E de novo, não é falsa, de novo falando mentira. O que ela ensina? Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permanecer em quem, irmãos? O que a unção, o Espírito nos ensina? É permanecer em Cristo.
Ele disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem daqui tem a ousadia de falar sem... Eu não vou nem dar sequência na frase. Nem ousam pensar sobre isso. Mas alguém disse, Jesus, o único, disse, sem mim, nada podeis fazer. E é por conhecer esse Senhor que nós vamos nos aprofundando no conhecimento experiencial, subjetivo, íntimo, profundo, relacional com Ele. E assim, irmão, irmã, esse amor dele em nós vai sendo aperfeiçoado. Chegando ao ponto de olhar para qualquer irmão, aquele que nós gostamos, aquele que nós às vezes rejeitamos, chegar ao ponto de dizer, eu te amo. Mas eu não falo de língua, eu falo de coração. Irmãos, será que nós vamos chegar a esse ponto, irmãos? A igreja em Filadélfia, que nós cantamos, tinha esse padrão. Sabe por quê? Porque ela não dependia da sua capacidade, ela tinha muito pouca força, mas ela tinha o nome que era o próprio Senhor, e tinha a palavra que também era o Senhor, e essa palavra estava sendo trabalhada nela, na igreja em Filadélfia. E aí, essa palavra não é só palavra, depois ele fala no Apocalipse 3:10, essa é a palavra da perseverança. Então, irmãos, o que é perseverança? É vencer em meias dificuldades, de amar os irmãos. Temos que chegar nesse ponto, irmãos. E para ter tal palavra da perseverança, tem que se pagar um preço. E eu pergunto, o preço é baixo? Como é que é? Esse preço que você vai comprar um negócio, nossa, que caro, não vou comprar esse negócio não. Isso não é nada. O preço que nós pagamos para ser perseverantes é negar todo o nosso eu. Assim como Paulo fez isso em Filipenses capítulo 3. Ele rejeitou tudo. Sabe o que é tudo, irmãos? Todo o seu passado, todo o seu currículo, ele deixou tudo de lado, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele disse, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo chegou a esse padrão. Então esse amor, irmãos, não é qualquer amor. Por isso é ágape. É o amor incondicional. É o amor que vai além de todas as expectativas. É um amor transcendente. E Romanos capítulo 5, eu gosto muito desse versículo. Assim, tem alguns irmãos que gostam de alguns versículos. Adilson, Filipenses 3:10, Alexandre, Romanos 2:4, né, Alexandre? Não é isso? E outros por aí, não é? Bom, Romanos capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui começa, irmãos. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E essa não se confunde, a esperança não se confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, o segundo requisito, a segunda condição para mantermos a comunhão da vida, é fazer o que? É guardar a palavra de Deus. E guardar aqui no sentido de obedecer, praticar. Será que nós conseguimos, irmãos? É possível, irmãos? É possível, irmãos? É possível, irmãos?
dizer pela fé, é possível. Porque o Senhor falou. O que para nós é impossível, para Ele, que é o Deus do impossível, é possível. E então, irmãos, irmãs, como nós agradecemos a Deus, porque Ele tem, sim, falado com você e comigo. E nós temos itens maravilhosos aqui. Então, nós vimos até agora 16 versículos, 10 do capítulo 1, mais 6 do capítulo 2. E, na verdade, essa segunda condição, ela se estende até o versículo 11 do capítulo 2. Mas não vamos falar sobre os versículos de 7 a 11. Isso fica para a semana que vem. O que nós queremos, irmãos, é perceber que esse Senhor Jesus é simplesmente maravilhoso. E nesses 16 versículos vimos algumas coisas, isso eu fiz questão de anotar aqui. Quero ler para vocês. Vocês querem ouvir ou não? Então, nesses versículos, João enfatiza, ele tem ali um vocabulário dele básico, que é, logo no capítulo 1, versículo 1, palavra, né, o verbo da vida. Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o Pai, Ele é o Filho. E aqui também nós vemos a questão da comunhão da vida divina que estamos falando. Ele é o Filho, Ele é a alegria, Ele é luz, Ele é a verdade, Ele é a fidelidade, Ele é a justiça, Ele é o nosso paracleto, o nosso advogado. Aqui vemos a questão também da confissão, vemos a questão do perdão, da purificação e do sangue de Jesus, seu Filho. Então, irmão, irmã, o nosso pecado é perdoado por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Jesus diz respeito à humanidade dele. Então tinha que ser um homem perfeito, fino, equilibrado e irrepreensível. E estamos vendo, né? Às sextas-feiras, não é isso? Evangelho de Lucas, Jesus no seu mais alto padrão de moralidade. Um homem fino, perfeito. Um homem que é como um grande imã que atraía as pessoas. Porque ele tinha os atributos divinos que eram expressos nas suas virtudes humanas. Então, Jesus é Jesus. Certo? Então, o sangue dele foi derramado por nós. O sangue de um homem inocente. Mas, diz, sangue de Jesus, seu Filho. Aqui diz respeito à sua divindade. Então, para que aquele sangue tivesse eficácia eterna, tinha que ser o sangue do homem Deus. Do divino humano, humano divino. E quando ele morreu naquela cruz, aquele sangue que estava lá sendo derramado, era o sangue de um homem perfeito, de um homem justo, e era o sangue de um Deus completo. Por isso Atos 20, né, versículo 28, fala que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então o sangue que nós temos hoje, irmãos, que perdoa os nossos pecados, podemos ficar tranquilos. Não é de animal, de bode e de bezerro. Como fala em Hebreus 9, 12, né, e seguintes, mas Jesus, pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas e efetuou por nós uma única e eterna redenção. E tudo ele lançou, como diz o verso 14, ele o fez pelo Espírito Eterno. Tudo que ele fez foi lançado na eternidade. Por quê? Porque tanto em Apocalipse 13, 8, como também em 1 Pedro 1, 20, fala que Jesus, o Cordeiro, havia sido morto antes que houvesse mundo, irmãos. Nosso Deus é onisciente, é presciente. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós confessamos nossos pecados para manter a comunhão da vida divina, esse sangue nos purifica. Esse sangue é do nosso advogado, nosso paracleto, aquele que está junto ao lado do Pai, que defende a nossa causa, não vai jogar o nosso pecado embaixo do tapete. Isso não faz, por isso pode ter certeza. Porque o pecado já foi confessado. Agora ele vem apaziguar, ele vem reconciliar o Pai com os seus filhos. Ele é o lugar da propiciação. Então, irmãos e irmãs, essas duas condições básicas, esses dois requisitos, para que se mantenha a comunhão da vida divina, que é a confissão de pecados e guardar a palavra de Deus, isso faz parte da nossa vida.
Vou parar por aqui. Puxa vida, hein? Que beleza! Você viu? Espero que os irmãos tenham desfrutado, sido iluminados, e que o Senhor possa realmente nos manter nessa comunhão da vida divina. É isso, irmãos, que nos irá manter nesse caminho, conhecendo o Senhor de maneira subjetiva, gradual, crescente, até que o amor de Deus seja aperfeiçoado em cada um de nós. Porque no amor de Deus não existe medo. Porque o medo é terrível, não é? Mas o amor lança fora todo o medo. Então, não tenham medo, que serão abertos os microfones, para que você tenha ousadia e intrepidez para vir aqui e dar o seu testemunho. Aleluia! Perna treme até hoje, e são várias décadas. Senhor Jesus, mas o Senhor toca, eu não posso ser desobediente, porque o Senhor tem dispensado muita palavra para nós, e nós temos sido ajudados dia a dia. O irmão falou há pouco, a perseverança, ela se constrói à medida que nós vamos vencendo os desafios da nossa vida, que não são poucos, irmãos e irmãs. São muitos, para nós andarmos nesse caminho, para nós obedecermos ao Senhor nos seus mandamentos, né? Na sexta-feira, a gente começou a ver sobre o Espírito do Senhor está sobre mim. Ganhei muito, irmãos, porque é o mim, é cada um de nós. O Espírito do Senhor, Ele está sobre cada um de nós, nos conduzindo, nos consolando, nos encorajando e nos mantendo em pé. E também ganhei na questão que Paulo também tinha suas fraquezas, mas esse mesmo Espírito é o que nos liberta, porque Romanos 8:1 fala que a lei do Espírito da vida nos libertou de todo o pecado, de toda a carne. Agora me confundi, mas eu sei que é esse versículo e eu tenho de cor. E ganhei muito nessa questão, irmãos. Ontem também, sobre o fato da gente ter misericórdia e compaixão daquele que peca. Porque nós também passamos pela mesma situação, né? E hoje nós vimos sobre amar ao Senhor e amar aos irmãos. Muitas vezes a gente acha difícil amar os outros, mas a gente tem que pensar também que para os outros é difícil amar a gente, porque a gente também é muito desagradável muitas vezes, né? Então o Senhor vem mostrar que só o amor dele é que pode ser, que consegue expressá-lo intimamente, né? Ganhei também na questão do conhecimento experiencial do Senhor, que é dessa maneira, irmãos, que nós vamos conseguir cumprir os mandamentos e principalmente o de amar ao Senhor e a todos os irmãos e irmãs. Amém. 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 Irmãos, o Senhor tem me dado muita oportunidade de falar, de testificar dele, de ministrar a vida muitas vezes. Existe uma chave que sempre acontece que me ajuda bastante. É quando eu falo, Senhor, eu não consigo. Não vai dar certo, lá na hora vai dar um branco. Eu não consigo. Nessa hora eu vou lá, oro ao Senhor e Ele vai e me capacita. Eu acho interessante isso. Porque Paulo já falava sobre isso, né?
Eu vou ler aqui uma passagem que eu gosto bastante. Está em 2 Coríntios 12. Eu vou ler só do 9 ao 10, para ser mais prático aqui. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sempre eu tenho essa experiência. Às vezes eu vou orar pelas pessoas, pregar o evangelho, até mesmo às vezes quando alguém vem orar por mim, estou endurecido, né? Eu já tive experiência de chegar em alguma pessoa e falar, sentir assim, a pessoa começa a falar, eu falo, Senhor, tem alguma coisa ali, alguma escama para cair. É o Espírito Santo dentro da gente que ensina todas as coisas. Fala, inclusive nos seus olhos também tem escama para cair. Baixa a bola, né? Ele está sempre a todo momento mostrando que seja fraco, que daí meu poder vai habitar em você. Deixa eu ver se eu acho aquilo que eu tinha ouvido aqui. Né? Silenciados que não tenham pecado. Senhor Jesus. A questão da igreja em Laodiceia, né? Que fala que o Senhor bem conhece, mas que ela permanece. Os irmãos podem me ajudar? Quem lembra dessa parte? Deu branco em mim agora. Que fala que bem sabe que é fraco, né? Que reconhece que é fraco, mas que tem guardado os mandamentos. Bem sei que tem poucas forças. O ponto... Filadélfia, desculpa, viu? Em Filadélfia, correto. Esse ponto que eu quero ressaltar aos irmãos, que sempre essa chave para a gente acessar as maravilhas do Senhor e receber a unção é você reconhecer, Senhor, eu não consigo. Todos eles vêm nos alertando sobre isso, né? Assuma que é fraco. Não fica se eu consigo, vai dar certo. Não, isso aí é uma autoajuda que muitas pessoas têm posto aí, né? A religião tem posto para atrair pessoas, né? Mas não é dessa forma. A chave é você falar assim, eu não consigo. Mas a gente não fala eu não consigo, não é para o mundo, porque o mundo vai acabar de pisar em cima da gente. Fala para o Senhor, Senhor, eu não consigo, capacita-me. O Senhor me mandou ser reparador de brecha, ser sal da terra, ser luzeiro, mas só eu não consigo. Enche-me com teu Espírito, eu reconheço que sou fraco. Essa é uma chave que sempre me ajuda muito, irmãos. Às vezes eu não consigo amar os irmãos, né? Em outros lugares também, que também são irmãos em Cristo. Mas e reúne em outro lugar? Vem aquele tomzinho de crítica, até no pensamento se não sai pela boca, mas não é assim. Sim, eu quero amá-los, mas sozinho eu não consigo, capacito a amá-los. Sou fraco. E vira uma chave incrível. Certa vez eu fui de férias lá para o Pernambuco, eu já vou finalizar, tá, irmãos? Eu fui de férias lá e minha irmã falou, estava abrindo um negócio dela. E ela me colocou numa situação que eu fiquei em choque, assim, porque ela disse, viu, vai ter a inauguração, eu quero que você dê uma palavra. Eu falei, Senhor Jesus, e tinha gente lá que eu nem conhecia, né? Você vai? Eu falei, vou, pela fé, eu falei, vou. Na hora que eu fui chegando lá no ambiente lá, eu fui no banheiro, eu falei, Senhor, não vou conseguir, estava nervoso, assim, e disfarçando assim, eu falei, não vai sair nada naquele momento. Mas aí eu fui no banheiro e falei para o Senhor, eu não consigo. Mas quando eu voltei, o Senhor me deu uma graça, me deu tanta graça, todo mundo falou, nossa, que bom, não sei o quê, sabe, foi tudo maravilhoso. Eu falei, realmente essa foi a chave, eu falei, eu não consigo. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como não levantar, né? Uma palavra tão doce de amor a Deus, né? Amar ao Senhor e aos irmãos. É isso que o Senhor quer de nós, né? Aqui estava lendo 1 João que o irmão Tito falou. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como o irmão Tito falou, a palavra, né, Deus é tudo, é uma biblioteca, a Bíblia é uma biblioteca, né? Você precisa de amor, o Senhor tem. Você precisa de paciência, de orientação, você precisa de sabedoria, tudo o Senhor é. Né? Então, nós estamos lendo já a nossa Bíblia, né, com as irmãs, como tem nos ajudado. E cada vez que a gente lê, a gente pede sabedoria mesmo, porque ler por ler, nós não vamos ter entendimento nenhum. Então, nós precisamos do Espírito Santo em nós para que o Senhor dê essa sabedoria. Né? Tem tanta coisa.
E aqui fala, né, que nós precisamos crescer para amadurecer. Um fruto, para ele dar uma árvore, para dar um fruto, ela precisa amadurecer, crescer, e nós também. Mas sozinho a gente não consegue. Nós precisamos da palavra, precisamos da igreja, precisamos dos irmãos. E muitas vezes eu estou orando para o Senhor, e daí às vezes eu quero justificar alguma situação. Daí eu mesmo, por mim mesmo, o Senhor me revela e fala assim: mas por que você está se justificando? O Senhor, Ele conhece você mais do que você se conhece, né? Ele sabe de tudo que você pensa, que você vai pensar. Daí eu me arrependo e falo o verdadeiro sentimento meu mesmo de arrependimento. Como é bom, irmão, a gente confessar os nossos pecados, mesmo que seja pequeno, mas aquilo que perde a comunhão com o Senhor. É tão ruim a gente ficar vazio, ficar triste. É como a irmã Silvana falou, as situações são difíceis, mas nós temos o Senhor, nós temos o amor do Senhor, né? Então, quem ama a Deus, eu não sei se vou falar assim por obrigação, mas você deve amar os irmãos. Eu vejo o meu sentimento nisso. Você tem que amar os irmãos. Porque se você ama a Deus e não ama os irmãos, você é mentirosa. Eu sou uma mentirosa. Ai, Senhor, eu te amo, mas eu estou pensando naquele irmão, naquela irmã, ou até no meu lar, né, nos meus irmãos da carne e tudo. Eu sou uma mentirosa. Então eu vejo assim: Senhor, eu preciso ser verdadeira. Eu preciso, Senhor, ter essa verdade que o Senhor está falando para mim há muito tempo. Precisa ser verdade dentro de mim. Eu preciso amar as pessoas com quem for, amar as pessoas como o Senhor me amou um dia e me ama, né? Então, Senhor, obrigado por essa palavra de amor que o Senhor está nos ensinando todos os dias. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente nos ama, né? Muito mais, né? Porque às vezes a gente tem que amar os irmãos, amar o irmão primeiro, e depois o que sobrar, o que for, você tem o amor seu, né? Mas isso é um complemento, né? Um conjunto, né? É maravilhoso, irmãos. Temos que desfrutar dessa palavra, dessa Bíblia que nos salva todo dia. Amém. Amém. Amém, irmãos. O irmão começou a dar mensagem hoje e falou da Bíblia, né? Deu uma aula aqui para nós de quão profunda ela é, a palavra de Deus, enfim, falou muito. E eu fui lembrando aqui da minha experiência. Você sabe que mesmo me reunindo há tantos anos, eu nunca consegui ler a Bíblia inteira em um ano. E sempre tento, mas aí chega um determinado mês, a gente vai distanciando e perde a linha. E desse ano tem sido diferente, né? Eu tenho tentado, graças ao Senhor, a ler, mas também de forma diferente. Como o irmão mencionou, não é só ler por ler. Então eu tenho pedido para o Senhor, naquela porção, acompanhando a leitura junto com as irmãs, para que o Senhor fale a vontade dele ali, que o Senhor se abra, para que aquilo torne mais atraente para mim, para que eu não desista. Então, e tem sido assim, irmãos, eu vou dar um testemunho para vocês, tem sido para os irmãos, né? Tem sido tão diferente. Olha, quando eu li que eu tenho um negócio com animais, né? Eu gosto demais, aprecio. Quando Balaão espancou 3 vezes a jumenta, irmãos, eu chorei de soluçar. Eu soluçava. A passagem, quando depois o povo de Israel ter passado tudo o que eles estavam passando, e eu li que eles ainda queriam levantar um líder lá na revolta deles, para que conduzisse eles a voltarem no Egito. Eu estava lendo deitada, eu pulei da cama. Eu falei, não estou acreditando que eu estou lendo isso, que eles chegaram nesse ponto. Mas, nesse momento, o Senhor já fala, você é assim. Né? Você é exatamente isso. Então, a gente se contenta, porque a gente se escandaliza com as coisas que eles faziam, mas é a nossa natureza, é nós mesmos, né? E recentemente, falando do Urim também, quando eu leio alguma coisa que eu não entendo, olha só como está sendo diferente, porque daí eu vou buscar saber o que é aquela palavra. Então eu vou no dicionário, ou eu vou até mesmo no Google e digito para entender melhor aquilo. E também, quando eu fui pesquisar sobre o Urim, quando eu pesquisei, mostrou a imagem do sacerdote vestindo aquelas vestes sacerdotais. Irmãos, eu também chorei de soluçar.
que Deus precioso, que Deus maravilhoso, que Deus detalhista, né? Aquela vestimenta do sacerdote, coisa linda. E então, com relação a isso tudo que a gente ouviu nessa manhã, a minha porção é essa, né? Com relação à leitura da Bíblia, a questão, a gente cantou o hino, né, de quebrar a natureza, e também o anterior falando da igreja, do hino da Amar a Igreja, o amor fraternal, exatamente, irmão, obrigado. Aquele hino fala de como que a gente pode vencer, que é comendo a palavra e invocando o Senhor. Então, essa é a maneira da nossa natureza ser quebrada. Amém. 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 Vamos aos avisos. As damas primeiro. Amém, amadas irmãs. Graças ao Senhor, esse Deus rico, maravilhoso e misericordioso. No dia 2 de março, algumas irmãs já estão sabendo, mas dia 2 de março nós vamos ter o nosso primeiro encontro de mulheres aqui da Igreja de Piracicaba. Será numa segunda-feira à noite. Muitas de vocês já ficaram sabendo que ia ser às 20 horas, mas mudou, tá, irmãs? Vai ser às 19h30. Que horas que vai ser, irmãs? É bom falar para a gente não esquecer. Quando você fala, você ouve a sua voz, você não esquece, tá? Então, nós vamos ter nosso primeiro encontro, vai ser aqui na Casa 1. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós vamos ter uma palavra ministrada pelo irmão Remilton para nós. Então, vai ser muito especial e é para todas as irmãs da igreja em Piracicaba. Se você está no grupo das entrelaçadas, você pode ir lá combinar com as irmãs, porque vai ser uma festa do amor. Tá? Como que é uma festa do amor, irmãs? Cada um traz uma porção de doce, de salgado, o que você quiser trazer na sua casa, o que você tiver, você traz. Ah, irmãs, eu não tenho nada. Traga o seu corpo, irmãs. Traga o seu corpo aqui para ouvir a palavra e tá tudo certo, tá bom? Não seja esse o empecilho de você não vir para a reunião que tem que trazer alguma coisa. Se você está no grupo das entrelaçadas, você quer combinar lá com as irmãs e comprar alguma coisa junto, ok. Você quer trazer o que você tem na sua casa, ok. Irmãs, o importante é nós estarmos aqui, tá? E olha esse tema, eu sei que está projetado ali, que se vocês quiserem ler comigo, Mulheres de Propósito, descobrindo e vivendo o plano de Deus. Como a Vivi, já estou com vontade de chorar só de ler o tema. Graças ao Senhor, irmãs, estão todas convidadas, reservem essa data, 2 de março, às 19h30, aqui na Casa 1. Aleluia! Amém, aleluia. É só para as irmãs, viu, varões? Pode projetar outra vez. Então, hoje à tarde, às 16 horas, às 4 horas da tarde, nós vamos ter a comunhão da reunião de jovens, né? As reações do verdadeiro cristão. Então, os jovens todos estão convidados a comparecerem. Hoje é às 16 horas, tá bom? Aqui na Casa 1 mesmo. Aleluia. Tem mais algum aviso para projetar? Não. Tá. Daqui a pouco eles vão escrever lá, não. Bom, temos alguns pedidos de oração, mas antes disso eu gostaria de falar a respeito do almoço, do serviço de cozinha, que vamos retomar o serviço de cozinha na semana que vem, final de semana. A partir de sexta-feira vai ser servido salgado e no domingo almoço, tá certo? Aleluia. E por conta disso também na quarta-feira, dia 18 agora, os irmãos da cozinha vêm fazer uma limpeza fina na cozinha, tal, no refeitório e tal, para deixar tudo em ordem para retomar o serviço de cozinha. Qual é a novidade com relação à cozinha? É que os valores vão ter um reajuste, tá certo? Na verdade, nós seguramos o máximo que pudemos nos R$20, mas agora vamos dar um reajuste e vai ter 2 valores. Estou falando de refeição adulta normal. Um valor é R$25 e o outro é R$22. Ok? Então vamos guardar esses números.
Um valor é R$22 e o outro valor é R$25. Os R$25 já é um valor bastante razoável, e os R$22 é para aqueles que têm alguma dificuldade, tem vários membros na família, tal. Então, para tentar facilitar um pouco, paga R$22. E vamos colocar rótulos nos irmãos. Você é o de 25, você é o de... Não tem nada disso. Os irmãos vão lá, fazem a reserva e na hora de pagar, o irmão, vou pagar 22. Pode até falar assim, 2 eu vou pagar 22 e 2 eu vou pagar 25. Tudo bem. Deu para entender, irmãos? Mas seja sincero com relação à sua própria condição. Se você tem condições de pagar 25, paga 25. Também queremos lembrar aos irmãos que o serviço de cozinha, ou o encargo do serviço de cozinha, na verdade é para nós prolongarmos a nossa comunhão aqui, para que os irmãos... Olha, já várias cadeiras estão vazias, né? Talvez alguns irmãos preocupados com fazer o macarrão, colocar água no fogo, etc e tal, ou já saíram, né, para fazer o almoço. Eu vou contar um segredo para os irmãos. Quando é assim, eu deixo alguma coisa já assando desde cedo em casa lá. E a hora que eu chego está pronto. Ah, mas não tem perigo? Bom, se eu ficar olhando lá também, não sei se vai ter alguma diferença, né? Os irmãos, entenderam? Às vezes tem um costelão que eu deixo lá. Precisa de horas de forno, né? Não é o caso hoje, não. Aleluia. Fogo baixo, claro. Senhor Jesus. Perdi os avisos aqui. Está aqui. Então, irmãos, a intenção da refeição aqui é almoçarmos juntos. Tanto que um dos itens importantes da reforma que nós vamos passar é aumentar o refeitório. Ok, irmãos? Então, na questão de servir marmitas ou marmitex, a gente só pretende, vamos falar assim, servir em caso especial. Por exemplo, o marido veio para a reunião, mas a esposa está doente, ficou em casa, então ele leva para a esposa, tudo bem. Deu para entender? Mas se não tem nenhum problema desse tipo, eu vou pegar marmitex para comer em casa lá com a minha família, tudo mais. Não, irmãos, a intenção é que você fique aqui e realmente coma junto com os irmãos. Deu para entender? Então, o marmitex ele vai ser servido sempre depois que os irmãos se servirem. E uma coisa que nós estamos aqui batendo agora é preferência dos irmãos idosos na fila. Então já ensinem os jovens, os adolescentes, que a preferência é dos irmãos idosos. Irmãos, isso é questão de respeito, isso é bíblico. Diante das cãs te levantarás. O que significa isso? Diante dos cabelos brancos se levanta para dar o seu lugar. É isso, irmãos. Tá bom? Então, os irmãos mais idosos têm preferência na fila sempre. O irmão está lá no meio da fila, vai ter o irmão lá que vai chamar: irmão, você de cabelo branco aqui, vem para cá. Alguns pintam, mas a gente reconhece. Você sabe que a Bíblia fala que ninguém pode tornar o cabelo branco ou preto, né? Porque a característica do cabelo é a mesma. O cabelo branco é oco. Não sei se vocês sabiam disso, mas é. Então, essa situação, irmãos. Aleluia. Preferência de quem? Dos idosos. Amém. Que mais? Então, com relação ao almoço, claro, quando sobra almoço, vamos falar assim também, é preferível você repetir do que você jogar fora, né? Tá certo? Então, tem irmãos lá que vão encher o prato tal, e depois sobra e vai para o lixo. Irmãos, isso não é bom.
Então pega a quantidade razoável e depois você repete. Normalmente abre-se para repetição, não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Isso são coisas para nos ajudarem, né? Então é isso. E depois também, se sobrou mistura, sobrou comida, quer levar marmitex, aí está liberado também, os irmãos podem levar marmitex. Marmitex vai ter um acréscimo de R$1 por causa da embalagem, tá? Também tem essa situação. Ficou R$1 agora, tá? Amém. Tá. Vamos falar dos irmãos agora que... na sexta-feira nós tivemos o Milton aqui agradecendo os irmãos, não sei quantos irmãos estavam aqui, mas realmente nós ficamos encorajados com o coração do irmão, né? De agradecer ao Senhor, agradecer as orações dos irmãos. Então o Milton já está em casa. O Sidney Galante também está em casa, mas não pode receber visitas ainda, né? Está num período de resguardo. E também nós temos pedido de oração pela Sueli Brito. A Sueli, irmãos, ela tem uma saúde frágil, tá certo? E ela não estava boa, foi para a Unicamp e eles queriam interná-la lá. E como tem essa viagem e tudo mais, pediram se não podia internar aqui. Então foi dada uma carta tal para levar no pronto atendimento lá, para tentar uma vaga para ela no hospital. Essa vaga parece que ainda não saiu. Então nós gostaríamos de orar para que o Senhor abra essa vaga para ela. Ela vai ter que ser internada por alguns dias, tá bom? Amém? Vamos orar então, irmãos? Amém. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado a nós, pela Tua palavra, Senhor Jesus, pelas reuniões da igreja. Queremos realmente valorizar aquilo que o Senhor tem dado a nós. Muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. Ó Senhor, Tua palavra é tão encorajadora. Senhor, nós queremos amar a Tua palavra, amar as reuniões, amar os irmãos, cuidar uns dos outros. Senhor, por isso também oramos, Senhor, pela situação da Sueli Brito. Senhor, ela precisa ser internada para ser cuidada. Nós rogamos ao Senhor, debaixo da Tua soberania, que o Senhor abra uma vaga para ela nos hospitais e que ela seja bem cuidada, Senhor. Seja com essa família, com esse casal, o Marcílio e a Sueli, nós colocamos diante do Senhor. Cuida da saúde dela, Senhor. Sempre que ela está bem, ela está na reunião, e ela busca estar nas reuniões, mesmo com dores, algumas coisas assim. Senhor, por isso nós oramos por ela. Oramos pelos demais irmãos também, pelo Sidney, pela sua recuperação, pela recuperação do Milton. Também lembramos da Denise, Senhor. Cuida dela, Senhor, das suas medicações, que possa dar uma boa saúde para ela, uma boa estabilidade emocional também. Cuida de toda aquela família. Nós entregamos diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoe todas as famílias aqui presentes, todos os irmãos, jovens, adolescentes, as nossas crianças. Senhor, guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Senhor, abençoe a semana da Tua igreja. Aleluia. Jesus é o Senhor.